Permita, Senhor, que mais uma vez, já que reunidos estamos em vosso nome, que tenhamos a capacidade de ampliar nossos níveis conscienciais para absorvermos o máximo possível da lição que nos será proposta. Feito isso, assimilada, deveremos meditar em torno da mesma, reflexionar e, sem sombra de dúvida, envidar todos os esforços possíveis para pô-la em prática na nossa vivência. Porque se assim procedermos, não temos dúvida nenhuma que iremos acelerar o nosso processo de redenção, em direção à felicidade relativa que nos aguarda há tanto tempo e que cabe a cada um de nós conquistá-la. Abençoa-nos a todos, inspira o nosso expositor, para que a mensagem trazida por ele desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração e torne esse hábito saudável na nossa vivência. Que assim seja, Senhor. Já que a temática proposta é o que eu desejo em 2017, selecionamos algum trechinho de uma obra magistral que a benfeitora publicou em 1972, me refiro à benfeitora Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo Franco, Convites da Vida. A lição 23, Convite à Felicidade, nos interessa. Vamos ver o que ela diz aqui no finalzinho da mensagem. Felicidade, diz ela, é construção demorada, que se realiza interiormente atributo de laboriosa ação sacrificial. Um pouquinho diferente daquela que a gente deseja, né? Sem características externas, a seu turno, quando invade o ser, exterioriza-se qual luz brilhante aprisionada em redoma de delicado cristal. Mesmo quando o homem consegue adicionar à juventude o poder, a fortuna e a saúde aparente, a felicidade não está implicitamente com ele. Por essa razão, lecionou Jesus que o seu reino não é deste mundo, como a corroborar que a felicidade não pode ser encontrada por ser ainda o orbe, o domicílio expiatório e de provações, onde todos forjamos a felicidade real, que virá só futuramente. Realiza o teu quinhão de dever com devotamento e fazes sempre o melhor, a fim de que o aplauso da consciência tranquila te conduza ao pórtico da felicidade real. Não te exaspere face a desdita aparente, nem te apegues ao júbilo momentâneo, também ilusório. De tudo e todos os estados, retira o proveito da aprendizagem, e assim fazendo, a pouco e pouco perceberás que a felicidade é consequência da autoiluminação libertadora, como decorrência do amor exercido em plenitude fraternal. Sem dúvida, nosso querido Laudelino vai ampliar essas questões, nos iluminar ainda mais sobre o que é que a gente deseja em 2017. Honrados, vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja conosco nesse finalzinho de ano de 2016. Na temática de hoje, a gente tentará apresentar não como um modelo em si a ser seguido de uma proposta de uma reforma íntima, mas finalizando o ano, todos nós começamos a entrar em grandes reflexões. Reflexões, às vezes, do sentido da vida, reflexões, às vezes, que nos impõem alguma mudança, reflexões que nos colocam a crer realmente o porquê estamos aqui. Um ano a mais se passa, 365 dias. Não que após meia-noite a minha vida se mude da água para o vinho, bom se fosse que mudássemos como Maria de Magdala ou Paulo de Tarso, mas nas nossas reflexões às vezes começamos a analisar que nesse ano que se passou muita coisa nós ainda não realizamos. Muitas propostas que nós havíamos deixado no finalzinho de 2015, elas continuam pendentes. E o que é que eu desejo para o ano de 2017? A gente pega
em algo ainda padronizado como dogmas e crenças, que a gente deseja um 2017 com muita felicidade, muita saúde, muita paz e muito dinheiro no bolso. Não podemos esquecer de comer a lentilha, vestir o amarelo e comer alguma coisinha a mais, que daí está garantido. E será que é somente isso? Basta isso mesmo para que eu consiga obter os meus desejos íntimos para 2017? A doutrina espírita, em 1857, quando Allan Kardec apresenta o Livro dos Espíritos, vem colocando realmente ali uma base para nos refletirmos sobre a imortalidade da alma. Somos espíritos reencarnados em uma carne, numa nova jornada, tentando nessa jornada produzir novos frutos, novas experiências, para que depois que nós saiamos dessas experiências, possamos sair daqui fortalecidos. Vivemos inúmeras experiências de dores, sofrimentos, felicidades, alegrias relativas, mas dali o que é que o meu espírito imortal conseguiu tirar dessa jornada? Mesmo que a jornada dure muito, 70, 80, 90 anos, quais foram os momentos que valeram a pena nessa jornada reencarnatória? De olhar para trás e ver que aquele momento em que eu pude realmente perdoar aquele meu ofensor, quando eu lembro daquele momento, eu sinto que a minha alma vibra diferente. E será que esse momento esteve presente nesse ano de 2016? Será que eu tive alguma ação nesse ano de 2016 para eu parar e refletir nas minhas múltiplas jornadas reencarnatórias? Uma memória que seja um divisor de águas. Foi naquele ano de 2016 que eu resolvi me mudar. Não de endereço físico, mas mudança de conduta. Uma luta que é intransferível e é íntima. No livro Plenitude, a nobre Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, faz uma análise profunda a respeito de alguns ensinamentos de Buda e vem trazendo uma luz espírita em cima dos ensinamentos que Buda trouxe no início do budismo, e vem ao encontro justamente desse desejo de paz, felicidade, alegria, dinheiro, sucesso, muito amor para o ano que se inicia. A ideia é que possamos refletir juntos, como a gente disse, não uma imposição como esse seria o caminho certo a ser seguido, mas dentro de uma luta íntima, nós vimos como um grande GPS, inúmeros caminhos para chegar às vezes ao mesmo ponto, de um ponto de iluminação, aonde Jung colocaria como um processo de individuação, aonde os alquimistas colocavam como opus magna, como uma grande obra, como pregamos Jesus, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas por mim como pessoa física ou por mim como ensinamento? Porque se seguimos os ensinamentos de Jesus, sem dúvida conheceremos esse Pai amoroso, mas não colocando como uma regra absoluta, colocando que somente então na parte do cristianismo, no cristianismo obteríamos a salvação. Quando havíamos fora da igreja não há salvação. Quando pegamos no Evangelho segundo o Espiritismo a mudança dessa frase, colocando que fora da caridade não há salvação. E a caridade pode ser reproduzida e apresentada não somente dentro dos alicerces espíritas, mas como a proposta é justamente uma caminhada íntima, é mais um roteiro, mais uma estrada apresentada para que possamos seguir intimamente, levando o embasamento direto à luz da doutrina espírita que Joana de Ângeles nos apresenta. Nas propostas, o que a gente pensa em 2017? Uma pós, cuidar da saúde, trocar de carro, perder peso, ganhar mais financeiramente, mudar de emprego, zerar dívidas, poupar, cuidar da estética, casar, viajar, comprar uma casa. Está nos planos, está anotado? E às vezes, na maioria dos planos, nós colocamos em especial as metas físicas, as conquistas materiais, mas nem todos. Às vezes a gente pensa, não, mas eu não estou pensando tudo em material.
Eu tenho umas propostas, às vezes, um pouquinho mais espirituais. Fazer exercício, curtir a família, provar coisas novas, ter mais tempo para si, cuidar da alimentação, ser mais organizado, viver o melhor da vida. São propostas riquíssimas. Mas será que nós conseguimos entender a proposta que nós estamos nos realizando, às vezes, intimamente? Ou a gente ainda está fazendo da boca para fora como uma crença e um costume que nós vemos a sociedade empurrando para que nós também possamos projetar em nós esses desejos? Aqui uma representação de uma figueira. Não é a figueira que Buda se iluminou, mas muito parecida, que é onde Buda, desejando compreender o sentido da vida, colocar o sentido no sofrimento daquele povo que ele via e convivia depois que ele largou o seu cargo de príncipe, e pôde conviver e ver, mas por que essa população sofre? Por que a humanidade sofre? E ele decidiu não sair dali até entender esse motivo desse sofrimento, porque a vida não teria sentido sofrendo daquela forma. Qual era o sentido dessa vida, desse sofrimento? Narra então que ele permaneceu por 49 dias e noites ali a meditar até se iluminar. Então ele seria o Buda, ou iluminado. Ele iluminou-se porque conseguiu entender o sentido da vida. E nessa iluminação ele nos apresenta as 4 nobres verdades do budismo, que Joana de Ângeles vem apresentar em um dos livros da série psicológica. E as nobres verdades são as seguintes: a realidade do sofrimento, a realidade da origem do sofrimento, a realidade da cessação do sofrimento, a realidade do caminho para a cessação do sofrimento. A realidade do sofrimento, Buda coloca que nós estamos numa matéria física e que nessa matéria física todos nós sofremos. E sofremos às vezes também pelas nossas projeções mentais. Coloca de uma forma: nós sofremos porque não temos algo, queremos conquistar algo, mas até ter essa conquista sofremos porque não temos. Mas aí nós conquistamos. A ideia seria então agora eu parei de sofrer. Não, eu continuo sofrendo, porque agora eu sofro porque eu tenho e posso perder. E sofro porque eu tenho medo de perder aquilo que eu conquistei. Então ele coloca que o sofrimento é inerente ao ser humano. Essa é uma realidade do sofrimento. Não tem como nós estarmos aqui vivendo na Terra e não estarmos vivendo com a realidade do sofrimento. Estamos num corpo físico e ele vai gastar. Ele vai entrar num processo de artrose, osteoporose e N outras patologias que nós vamos adquirir com o nosso envelhecimento. Nesses 100 trilhões de células, as células irão morrer e se regenerar, mas algumas delas não. Todos nós estamos aqui vivendo num corpo físico provisório. Mas o espírito imortal, sim, esse traz a sua imortalidade e vai levar a bagagem que nós realizarmos aqui. No segundo item, que ele coloca como uma nobre verdade, ele traz a realidade da origem do sofrimento. E a origem do sofrimento é justamente o que nós desejamos para a nossa vida. Ele coloca de maneira muito clara que o sofrimento se dá exatamente daquilo que desejo. Porque nesse desejo, muitas vezes físico, eu sofro. Sofro porque não conquisto ou sofro porque conquisto. Mas não só os desejos físicos. Nós temos que pensar, às vezes, eu tenho um desejo de me transformar em uma pessoa melhor. Um pai melhor. Um filho melhor. E é um grande desejo. Mas às vezes, ainda com a bagagem intelectual e moral que eu trago, eu não consigo mudar a minha personalidade de 31 de dezembro para 1 de janeiro. Eu vou ver que 10 de janeiro eu continuo sendo ainda o mesmo filho. Eu continuo sendo ainda o mesmo pai. E aquilo vai me trazer ainda mais sofrimento,
porque eu desejo me transformar em alguém ou em uma projeção que eu ainda não consigo. E nós vamos entender justamente nessa origem do sofrimento, que é justamente esses desejos que nós colocamos para as nossas reformas individuais e também nas projeções que nós realizamos aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar no meu nível intelectual, moral, profissional. O que eu desejo? E não com aquela ideia, então eu não posso desejar nada. Não, muito pelo contrário. A ideia é trazer uma reflexão para saber o que eu quero desejar. E naquele ponto almejado do desejo, qual é o caminho que eu vou trilhar para chegar até ali. E não unicamente, não, eu desejo a paz. Ótimo. É um bom desejo. Agora, eu quero ter um momento de paz? Eu quero ter um jantar com a minha família em paz? Ou eu quero ser uma pessoa pacífica? Porque para eu ser uma pessoa pacífica, muita coisa dentro de mim tem que mudar. E eu estou disposto a realizar essa mudança? Ou ainda não? Que possamos analisar os nossos desejos. Porque quando traz na terceira realidade, que é a cessação do sofrimento, ele traz justamente isso. A partir do momento que o indivíduo consiga controlar os seus desejos, ele já começa a entrar na cessação do sofrimento. Ele vai entender por que sofre, mesmo sendo um sofrimento físico, porque para nós, no maior grau de felicidade que sejamos hoje, fisicamente podemos dizer o quê? Dia 31, você confere os seus números da Mega Sena, ganhou, você é o premiado. Você está com aquela felicidade extrema. Só que no dia 2 vem a notícia do teu médico, você está com câncer. E aí? Você tem 30 dias. É uma felicidade? Que tipo de felicidade que eu quero? Nós vamos sofrer. Agora, a partir do momento que eu consiga compreender o motivo desse meu sofrimento e saber que eu estou num corpo físico e o meu corpo físico também vai sofrer, talvez possa não ter sofrimentos tão gigantes que a gente vê às vezes pessoas passando ao nosso lado, mas o meu corpo físico também vai sofrer, também vão trazer dores, não só físicas, mas aquelas dores morais, aquela solidão, aquele aperto no peito, aquela mágoa, aquele ressentimento. Mas se eu começar a compreender o porquê desse sofrimento e entender o motivo real desse sofrimento, eu começo a cessar o sofrimento, porque eu sei o porquê sofro. Sabendo que nós somos espíritos multimilenares, num processo de uma legião de jornadas que nós já tivemos, se nós não encontrarmos motivos nessa jornada para o nosso sofrimento físico, e muitas vezes moral, está em jornada passada. Mas Buda traz ainda uma quarta nobre verdade, que é a realidade do caminho para a cessação do sofrimento. E nesse caminho para a cessação do sofrimento, Buda apresenta 8 etapas, o caminho óctuplo. Nós vamos analisar esse caminho como Joana o fez no livro Plenitude. Mas antes de entrarmos nesse caminho para a cessação do sofrimento, eu gostaria de trazer uma outra apresentação de 4 legítimas verdades. Só que essas 4 legítimas verdades, quem trouxe não foi Buda para o nosso contato físico. Quando nós lemos o livro chamado Trilhas da Libertação, uma psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos pegar ali que os espíritos trevosos estavam reunidos para que ali então pudessem eleger o novo mestre das trevas, como se fosse o condutor principal nessas zonas infernais, porque quem controlava havia sido resgatado por uma mãe misericordiosa, pelos espíritos iluminados, para que pudesse seguir a sua jornada. E a treva encontrava-se sem líder.
E um líder então é apresentado e a grande maioria o aceita. E quando o aceita, ele pede um tempo para apresentar o seu programa de governo, né? Como a gente vê aqui na Terra, né? Mas no programa de governo ele apresenta 4 legítimas verdades, justamente para vir de encontro, chocando com as verdades que Buda havia trazido. E as verdades que esse líder trevoso diz o seguinte: o homem é um animal sexual que se compraz no prazer, deve ser estimulado ao máximo até a exaustão, aproveitando-se-lhe as tendências e, quando ocorrer o cansaço, levá-lo aos abusos, às aberrações. Direcionar esse projeto aos que lutam pelo equilíbrio das forças genésicas é o empenho dos perturbadores, propondo encontros, reencontros e facilidades com pessoas dependentes do seu comando, que se acercarão das futuras vítimas, enleando-as nos seus jogos e envolvimentos enganosos. Atraído o animal que existe na criatura, a sua dominação será questão de pouco tempo. Se advier o despertamento tardio, as consequências do compromisso já serão inevitáveis, gerando decepções e problemas, sobretudo causando profundas lesões na alma. O plasma do sexo impregna os seus usuários de tal forma que ocasiona rude vinculação, somente interrompida com dolorosos lances passionais de complexa e difícil correção. Item 1. Item 2. O narcisismo é filho predileto do egoísmo e pai do orgulho, da vaidade, inerente ao ser humano. Fomentar o campeonato da presunção nas modernas escolas do espiritualismo, ensejando a fascinação, é item de alta relevância para a queda desastrosa de quem deseja a preservação do ideal de crescimento e de libertação. O orgulho entorpece os sentimentos, intoxica o indivíduo, cegando, enlouquecendo, exige corte e as suas correntes de ambição impõem tributários de sustentação. Pavoneando-se e exibindo-se, o indivíduo desestrutura-se e morre nos objetivos maiores, para cuidar apenas do exterior, do faustoso, a mentira de que se insufla. 3. O poder tem prevalência em a natureza humana, remanescente dos instintos agressivos, dominadores e arbitrários. Ele se expressa de várias formas, sem disfarce ou escamoteado, explorando aquele que se lhe submetem e desprezando-os ao mesmo tempo, pela subservência de que se faz objeto, e aos competidores e indomáveis detestando por projetar-lhes sombra. O poder é alçapão que não poupa quem quer que lhe caia na trampa. Ademais, a morte advém, e a fragilidade diante de outras forças aniquila o iludido. O último, o dinheiro, que compra vidas e escraviza almas, será outro excelente recurso decisivo. A ambição da riqueza, mesmo que mascarada, supera a falsa humildade. E o confronto amolenta o caráter, desestimulando os sacrifícios. Sabe-se que o cristianismo começou a morrer quando o martirológio foi substituído pelo destaque social. E o dinheiro comprou coisas, pessoas e até o reino dos céus, aliciando mercenários para manter a hegemonia da fé. Quem poderá resistir a essas 4 legítimas verdades? Interrogou. Certamente aquele que vencer uma ou mais de uma, tombará noutra ou em várias ao mesmo tempo. Na projeção desse líder trevoso para combater realmente essas 4 nobres verdades de Buda, ele vem com um plano em especial ao prazer, ao narcisismo, naquele mito de Narciso que não poderia olhar o próprio reflexo ou se olhar no espelho, porque senão ficaria admirado por si mesmo e morreria ali. E quando ele se olha numa pequena lagoa e vê o seu reflexo, ele não consegue mais sair dali de tão admirado pela sua beleza e morre, porque não conseguia sequer sair dali para se alimentar. Esse é um narcisista, aonde ele está em primeiro plano sempre. O poder, o dinheiro,
nessas legítimas verdades que nesse plano trevoso está, quais são os meus planos que envolvem essas verdades? Quais são os meus desejos? Estamos vinculados a nobres verdades ou, segundo a visão desse espírito trevoso, dessas legítimas verdades? E podemos vencer, como ele coloca, que certamente vencemos umas ou caímos em outras. Temos exemplos de indivíduos que venceram a todas. Eu pude viver no mundo sem ser do mundo, nos disse Cristo. Quais são as minhas escolhas? No caminho óctuplo, para que possamos então fazer o caminho para a cessação do nosso sofrimento, para conseguirmos criar alicerces e mecanismos para que nós possamos entender a realidade da vida, para que possamos projetar em nós a nossa mudança e não seguirmos um modelo único, porque não existe uma padronização de sentimentos, não existe uma padronização de caminho de libertação. O meu caminho é único, diferente da Gisele, da Maria, da Joana, mas a escolha individual para iniciar essa batalha começa com um pequeno passo, a pequena decisão íntima. E nessa decisão, Buda traz como 8 passos. O primeiro passo que ele traz é o crer retamente. Todos nós trazemos crenças, todos nós acreditamos em algo, temos fé em algo, mas muitas vezes nessas crenças estão embutidos dogmas, em nossos arquétipos íntimos que nós trazemos ainda na nossa individualidade da psique humana. E será que nós, sem tempo para nos autoanalisarmos, consigo ainda entender no que é que eu acredito? O que é que eu creio? Porque às vezes, quanto mais nós negamos algo, Joana nos traz que é um ponto para que nós possamos analisar profundamente. Porque se estamos negando algo, estamos projetando ali a nossa fé. Negamos a tal ponto que acreditamos naquilo que ou negamos, ou estamos vinculados a essa mentira. O crer retamente, para obter a fé inabalável, como colocava Allan Kardec, fé inabalável é somente aquela que pode enfrentar face a face a razão, em qualquer época da humanidade. A fé verdadeira, eu acredito nisso, mas acredita por quê? E quantos de nós ouvimos às vezes e achamos bonito aquilo que ouvimos? Às vezes ouvimos dentro da casa espírita, às vezes ouvimos algum colega numa roda de amigos, e às vezes acreditamos que aquilo é uma verdade, mas não temos ainda a coragem, a dignidade de pegar um livro e confirmar se aquilo é uma verdade. Aprofundar sobre a temática e saber se aquilo é uma verdade ou não. Porque às vezes vemos, nossa, mas eu vi o Laudelino falar sobre... e julgar a doutrina espírita pelo Laudelino. E esquecer que o Laudelino é um ser humano ainda muito falho. Ou escutar o outro palestrante e ver e tentar definir toda a doutrina espírita ali. E isso em qualquer outra religião. Porque segundo Allan Kardec traz na Revista Espírita de 1868, religião que ele traria para apresentar o Espiritismo, a doutrina espírita, seria aquela de religar ao Criador. Capaz de nos unir novamente a esse psiquismo divino. Mas para crer, temos que saber primeiro aonde nós estamos alicerçados. Nós seguramos uma crença e não vamos conseguir largar ela se antes não criarmos também um alicerce para pormos a outra mão. E para criarmos uma fé racionada, nós temos que começar a desenvolver a nossa intelectualidade. Nós teremos que ler, porque nós não teremos um Salvador. Nós não teremos uma figura que virá para nos salvar. Imaginar numa salvação passiva. A nossa salvação se dará de maneira ativa. Nós seremos os nossos próprios salvadores. A partir do momento que nós consigamos traçar um caminho.
E nesses símbolos unificadores que Jung trazia, nós podemos colocar as centenas. Gandhi, Madre Teresa, Buda, Jesus, e inúmeras outras religiões ou seitas. Mas aqui estamos falando do Espiritismo. Aqui estamos falando da mesma forma que nos traz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, quando questionam quem é o espírito mais perfeito que viveu na Terra. Modelo para que nós possamos seguir a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Ali estaria um modelo pleno para que nós possamos imitar os seus passos. Mas como é que eu vou crer retamente numa figura de Cristo, de Jesus, se eu ainda não conheço? Quando Gandhi pega aquele livro preto, que achava que ali estava o plano, que as pessoas estavam invadindo a Índia e tentando dominar de tal forma, ali está o plano, e vê, cai nas bem-aventuranças, diz: eu entendo esse Cristo, mas não entendo esses cristãos que agem de maneira diferente do que está escrito aqui. O que é que nós estamos crendo? Qual é a minha fé? Crer retamente vai para um segundo item: o querer retamente, desejar retamente. Eu desejo chegar ao cume daquela montanha. Esse é o meu desejo. Mas ao desejar isso, eu esqueço dos sofrimentos da subida? Eu desejo ter paciência. Eu desejo ser um ser paciencioso. Eu desejo ter essa virtude. Mas eu esqueço que ao desejar isso, além dos conflitos diminuírem, parece que eles aumentam. Mas como é que você vai ser paciente se você não treina a paciência? Os conflitos vão aumentar. Ou eu quero simplesmente ser transformado? Porque o desejo equivocado, o querer equivocado que nós temos é justamente chegar ao cume da montanha, aonde alguém nos coloque lá. Nós queremos que aquela figura de Jesus nos leve a um ponto e nos salve. Aqui está. Ele agora tem a virtude da paciência, como um dom nos tocasse e agora eu tivesse mudado. O que é que eu desejo? O que é que eu quero? Porque se eu ver o caminho que eu tenho que trilhar, será que eu estou preparado para chegar até ali? Numa totalidade, talvez ainda não. Mas então o que é que eu vou querer nesse caminho? Quantos tijolinhos eu vou pondo nesse caminho para atingir o cume dessa montanha? Do querer vem para o falar corretamente. Esse terceiro item: quantos de nós estamos desejosos de falar, de expor as nossas experiências na competição, completamente às vezes ignorando que nós seríamos muito mais úteis utilizando os nossos 2 ouvidos do que a nossa boca? Quantos de nós conseguimos elevar realmente o pensamento daquele grupo invejoso que vê aquele amigo que conquistou uma virtude, mas foi aquele amigo às vezes que saiu do nosso grupo, e basta então para que o grupo fique falando daquele indivíduo, mas aquele indivíduo conseguiu uma virtude a mais. Por que eu não posso estar com ele nessa glória, batendo palma, parabenizando de maneira verdadeira, sem a inveja? Falar corretamente. Fala a boca do que está cheio o coração. Nos ensinava Jesus. Entre eu crer, eu querer, eu vou ter que projetar isso para fora, numa atitude sadia, que não vai mudar rapidamente, a não ser que eu consiga insistir, passo a passo, a operar retamente. Nesse item, desse caminho óctuplo, dessa operação, de colocar em ação, operar nas pequenas atitudes rotineiras do nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso grupo de amigos, operar, para chegar a um ponto de eu estar conseguindo viver retamente, partir desse modus operandi para o modo vivendi, vivendo,
constantemente. A minha vida começa a ser uma rotina de boas ações, controladas. Ainda não está num automatismo. Nossa, eu nem penso mais. Saio fazendo bem para todo mundo. Bom se fosse. Ao chegar como Jesus na beira de um lago e a multidão se reunir. Ao trazer para ele a mulher adúltera, para justamente ver que ele caísse, o que ele vai dizer agora? Ela foi pega no ato. Ele vai ter que concordar com a gente que ela deve ser apedrejada. Ele olha, risca o chão e diz: aquele de vós que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Quem conseguiria, num grau intelectual, hoje, ter uma saída tão magnífica como essa? E as pessoas olhando, e quando ele olhava o que estava escrevendo, Jesus escrevia: hipócrita, ladrão, traidor. As pessoas liam, se identificavam e iam. Não ficou nenhum. Mas viver na nossa vida, nós não vamos conseguir viver como um automatismo robótico. Dos 90 mil pensamentos que invadem a nossa mente constantemente, ao comando do nosso espírito, nós ainda não dominamos, porque vivemos de maneira inconsciente, automática. Se eu jogar agora um objeto e estiver indo na cara, na nossa face, 87% das nossas fibras musculares reagem inconscientemente para a proteção. São reflexos inconscientes. Ao Freud colocar que a nossa inconsciência seria um mar e a nossa consciência uma castanha sobre esse mar, sobre a nossa vida. Olha o tamanho dessa comparação. O tanto que nós temos inconsciente sobre o mecanismo que nós estamos vivendo. Esforçar-se retamente. Esforçar-se num processo de perseverar. Às vezes conseguimos conquistar uma pequena vitória na nossa vida. Conseguimos realmente aquela conquista, nossa, aquele vício que tanto me atormentava, eu consegui vencer. A preguiça, o ódio, a palavra chula, a inimizade, eu estou conseguindo vencer. 1 ano, 2, 3, mas daqui um pouquinho eu posso tropeçar. E o esforçar-se retamente a manter a nossa vida vinculada a justamente os alicerces que nós estamos colocando, que não sejam de maneira cega, porque no debate que a vida nos leva ao dia a dia, nós vamos começar a nos questionar o porquê que nós começamos a fazer essa reforma. E se tiver alguma ideia que venha em choque aquela ideia inicial que nós colocarmos, nós vamos cair. Nós vamos cair e jogar justamente tudo que nós fizemos para o ar. Porque nós estávamos novamente vinculados a uma fé cega. E por muitos de nós já estávamos vinculados a uma fé cega anteriormente. Em jornadas passadas, hoje temos uma grande dificuldade para nos vincularmos a uma religião. Não a dogma, mas essa capaz de religar a um ser supremo, a um Pai amado. O 7º item, pensar retamente. A nossa conduta nesses 90 mil pensamentos, quando nós começarmos a analisar o que é que invade a nossa mente, ali nós começaremos, em plano inicial, a mudar a nossa conduta. Nós só iremos agir após a fragmentação desse pensamento. O pensamento que invade uma área do cérebro chamada diencéfalo cerebral, que vem fazendo uma forma pensamento para entrar em ação e ativar as áreas ganglionares, nós temos que refletir ela. Nós temos a capacidade de refletir cada um desses pensamentos. Só que muitas vezes o pensamento invade e nós deixamos o pensamento conduzir. Basta às vezes uma pequena fechada no trânsito. Basta às vezes um pequeno atrito no telefone. Nos vinculamos mentalmente, um pensamento negativo nos invade, começamos a suar a mão, começamos a ter taquicardia.
começamos a ficar com o humor alterado. Um pensamento que invadiu, graças a uma ação que eu não tive o controle. Mas se eu começar a ter o controle da ação, mesmo não concordando e discordando da ação daquele meu amigo, eu tenho a escolha de não me vincular com ele. Nós temos essa capacidade de começar a pensar retamente em todas as ações da nossa vida. No último item, de meditar retamente. A meditação que Joana de Ângeles vem apresentando numa análise desse caminho óctuplo de Buda, vem trazer num processo de conseguir planificar o nosso pensamento em conexão com esse psiquismo divino. É como se nós conseguíssemos transformar um olhar para dentro de nós, num único olho. No único olho, como se fosse um olhar do Espírito, e conseguir achar em nós a figura divina. Conseguir ver que mesmo imperfeito que nós somos, nós temos a essência divina em nós. Não só mover as nossas células, que é magnífico aí pensarmos 70 mil vezes um próton girando em torno de si por segundo, um elétron 80 mil vezes em torno de si, magnífico. Mas o que faz essa força girar? Magnífico é a gente conseguir compreender que estamos vinculados a esse Deus, que somos filhos desse Deus. Ainda não temos a capacidade mental de projetarmos ou definirmos, porque não tem definição, porque definir seria colocar limite. Mas conseguimos às vezes entender que Jesus é um mestre, um guia, uma figura amorosa que veio nos trazer como um exemplo. Às vezes reconhecemos isso, mas não vivemos de acordo. Os pensamentos continuam a invadir. Não temos tempo para meditar. Lembro-me de Pedro, que Amélia Rodrigues divide a vida de Pedro em 3 fases. Antes de conhecer Jesus, durante a vivência com Cristo e após a vida com Cristo. Após a desencarnação, a crucificação. E nesse processo, durante a vida de Cristo, um dos pontos que mais marcaram foi quando ele estava na Santa Ceia, ali ao lado do Mestre, e o Mestre falando que havia chegado o seu momento. E então Pedro levanta e fala assim: Mestre, jamais, eu morreria por ti, daria a minha vida por ti. Jesus o abraça. Só que nesse abraço Jesus consegue prever justamente o que poderia acontecer com Pedro. Continua naquele abraço caloroso. E quando larga o abraço de Pedro, diz: Pedro, tu, antes do galo cantar, 3 vezes. Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Jamais, mestre. Eu te amo. Eu te amo, mestre. Ele havia convivido com Jesus, ombreado todos os caminhos que Jesus havia feito, os ensinamentos. Ele estava lá nas bem-aventuranças. Quando Jesus transfigura com Moisés e com Elias, Pedro estava ali. Ele estava ao lado, convivendo, imagine, com um professor, um discípulo direto. Após a Santa Ceia, sai o beijo traidor de Judas, identifica que ali estava Jesus. Jesus sai aprisionado, Pedro luta, sem vitória. Jesus segue, e quando chega no primeiro grande salão a ser julgado, empurram Jesus. Jesus cai de joelhos. Só que um pouquinho mais atrás daquela multidão estava Pedro, analisando aquele julgamento de Jesus. E alguns guardas o reconhecem. Aqui está, isso aqui é discípulo de Jesus, ele está com esse Cristo, prendam ele. Ele se assusta, começa a sair de costa, cai de joelhos, olha para cima e fala: eu não o conheço, miseráveis, parem com isso. E quando ele olha, está no Evangelho de Lucas, ele consegue ver no meio daquela multidão
um espaço. Naquele espaço está a face de Jesus. Jesus caído no chão, olhando para ele. Aquele olhar que ele relata a Lucas. Pedro fala depois que ele jamais esqueceria. Foi a primeira vez que ele negou a Jesus. Ele sai atordoado. Larguem-me. Um pouco mais à frente, um outro grupo embriagado o reconhece. Veja só, é o líder daqueles nazarenos. Peguem ele, vamos apedrejá-lo. Ele nega de novo. Eu não conheço, parem com isso. Jamais estive com esse Jesus. Vocês estão me confundindo. Ele não sabe porque aquilo acontece com ele. Ele ama Jesus, mas na primeira ameaça ele não tem coragem para assumir esse amor. A noite passa. De repente os guardas que estavam ali, terminando o seu estado de embriaguez, de comemoração daquela prisão, também o reconhecem. Ali está, é Pedro, é Simão, prendam ele. Ele está com Jesus. Ele escuta um galo cantar. Quando ele termina de falar, eu não o conheço. Eu não conheço Jesus. O galo canta. A profecia de Cristo então havia se cumprido. A história de Pedro, quando ele estava vivendo com Jesus, é exatamente a nossa história hoje. Conhecemos Cristo. Conhecemos os ensinamentos. Sabemos quais são os caminhos que podem nos levar à nossa libertação do sofrimento. Sabemos quais são os caminhos que podem colocar um ponto de luz na nossa existência. Um sentido, uma meta existencial. Mas como Pedro, em todos os momentos da nossa vida nós negamos a figura de Cristo. Porque continuamos a levar o prazer, o poder, o narcisismo e as nossas funções sexuais. De maneira desregrada, sem controle. Jesus é crucificado. Tempo depois, Pedro estava com os discípulos tentando retomar a sua vida de pescador. Passou a noite inteira lançando as redes para tentar pescar e nada. E de repente ele escuta uma voz: lançai as vossas redes à direita. Pedro reconhece a voz, mas foi uma voz dentro da cabeça dele. Ele lança à direita. A hora que vai puxar as redes não consegue, de tanto peixe que tinha. O peso. Ele começa a puxar e de repente vê uma figura ali na beira da praia. Era Jesus. Ele nota que estava despido, põe uma roupa e não espera a embarcação chegar. Ele mergulha, ele vai rapidamente. Mestre. Eles sentam, se alimentam e começam uma confraternização com Jesus, que já havia desencarnado, mas estava ali, na sua materialização de espírito. E no meio dessa confraternização teve um momento que Jesus chega para a conversa e diz: Pedro, tu me amas? Possamos imaginar aquela roda, todo mundo falando, todo mundo tentando tirar alguma coisinha de Jesus, de conhecimento. Jesus para e fala assim: Pedro, tu me amas? Então todo o grupo volta e vai olhar Pedro. Aí Pedro diz: eu te amo, mestre. Rapidamente, feliz que Jesus estava ali com ele de volta. Então vá, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro escuta, concorda com o mestre, a conversação segue. Minutos depois, Jesus para de novo a conversa e diz o mesmo questionamento a Pedro: Pedro, tu me amas? De uma maneira mais incisiva. Pedro sente algo vibrar dentro de si. Por que ele me pede a segunda vez? Por que ele não acredita na minha primeira resposta? Será que é porque eu o traí? Será que é porque naquele momento de decisão eu não estava ao seu lado? E ele começa a questionar justamente a sua intimidade. E ele concorda: eu te amo, mestre. Tu está aqui agora. Vamos juntos no pensamento dele.
vamos juntos, vamos libertar, vamos pescar almas. Eu te amo. Então vá, apacenta as minhas ovelhas. A conversação seguia. De maneira decisiva, alguns minutos depois, Jesus diz a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro não conseguia responder. Pedro começou a chorar de maneira convulsiva. Porque no pensamento dele, nessa terceira pergunta, ele começou a refletir, enfim: o que é que Cristo quer de mim? O que é que Jesus quer de mim? Eu não te amo porque eu não sei amar. E eu acho que te amo, mas te neguei 3 vezes. Eu não sei te amar. Você quer que eu apacente as ovelhas? Isso no pensamento íntimo dele. Mas eu não sei nem apacentar eu mesmo. Tu fala para eu ser o guia nesse livro, mas eu não sei. Não sei se te amo. Mas na minha intimidade quero dizer que te amo, mestre. E dizem lágrimas: mestre, eu te amo. Então vá, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nesse momento foi quando Pedro reconheceu Jesus. Porque a partir dali eles saem e começam, como os homens do caminho, a grande obra que nós conhecemos hoje. E vai vivendo dignamente, retamente, nesse caminho óctuplo, mas não por conhecer o caminho óctuplo, mas porque pôde conhecer Jesus, depois que Jesus já havia partido. Nós conhecemos Jesus? Ou estamos conhecendo os ensinamentos dele? Porque Pedro, anos depois, estava com Paulo de Tarso na prisão de Marmentina, em Roma. Foram aprisionados e estavam conversando diariamente sobre os ensinamentos de Cristo. A chegar a um ponto do guarda falar: eu não vou ser responsável pela condenação de vocês. Escutando vocês a falar desse Jesus, desse Nazareno, eu prefiro entregar a minha vida, e abre as celas. Paulo vai para um lado, Pedro vai para outro. Os anos já haviam passado. Pedro já estava com a barba branca, com os cabelos bem embranquecidos. E sai. Começa a olhar, Roma já está ficando para trás. Quando ele começa a sentir a sua brisa suave da libertação, ele olha. Um pequeno sol, a ponto de ele conseguir colocar a mão nos olhos. E aquela luz se forma uma figura humana. Ele reconhece. É Jesus. Jesus vem vindo ao seu encontro. Pedro abre os braços: mestre. E quando ele vai indo, o mestre passa do lado. Fala: mestre, aonde vai? Voltarei para Roma, para novamente ser sacrificado pelas minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Pedro reconhece que havia chegado o seu momento de testemunho, que naquele momento agora ele já não mais negaria Jesus. Ele já havia entendido o que era a vida física. Ele volta e se entrega e foi condenado então à crucificação. Seria Pedro crucificado. Ele aceitou que assim seja, mas eu não tenho a dignidade de morrer como o meu mestre. Que eu possa ser crucificado sim, mas de cabeça para baixo. E assim foi feito. Narra Mel Rodrigues que logo após o término da vida física, o seu espírito imortal estava sendo recebido pela figura de Jesus. A vinculação mental. Não vai adiantar pensarmos que somos pessoas boas lá em casa. Madre Teresa de Calcutá dizia: as mãos que ajudam são muito mais santas das bocas que oram. Que possamos nós, nesse ano de 2017, termos as mãos que ajudam a secar as lágrimas, as mãos que ajudam a levantar aqueles nossos amigos que estão caídos,
que possamos nós ter a humildade de também dar a mão para nos levantar, porque também somos inferiores e também caímos. Que possamos reconhecer os nossos erros, sem mais o sentimento de culpa, mas como espírito imperfeito que somos, e saber que estamos aqui porque somos imperfeitos, mas logo mais, um pouquinho à frente, seremos melhores. Que o nosso desejo principal de 2017 seja aprender. Aprender a cada dia. Seja no sofrimento, seja na alegria. Seja na minha ou seja na outra família. Que possamos aprender e sair daqui, dessa jornada física, um pouquinho melhores de quando entramos. Um feliz 2017. Que estejamos todos em paz. Muito obrigado.